Bom, Krzysztof Eugeniusz Penderecki. Não é difícil de ver que ele é polonês, né? Nascido 23 de novembro de 33, nessa cidade de Dębka, Polônia, né? Viveu até ano passado, né? Quase um ano praticamente, né? 29 de março foi quando ele faleceu, no ano passado. Pois é. Você vê, quando a gente começou o curso técnico, esse compositor ainda era vivo. Não sei, não. Na causa de morte dele não consta como Covid, pelo menos, né? Mas, né? Enfim. Estudou na academia de Krakow, que é Cracóvia, na verdade, na Polônia, e nessa universidade de Jagiellonian, também lá, né? O instrumento de formação dele foi o violino, e logo que ele se formou em violino, ele começou a dar aulas nessa mesma academia, Academia de Música de Cracóvia. As composições dele, trabalhos de composição, foram a partir de 1959. E já de cara ele já se apresentou como diferenciado, assim. Ele já teve uma fama internacional, inclusive, já nas primeiras composições. E essa daí, que foi a que deu maior fama das obras-primas dele, né? A gente até já viu trechos dela em sala de aula para mostrar o quanto a partitura era estranha, né? Que não sei se vocês vão lembrar, mas era uma partitura toda desenhadinha, assim, com os clusters, umas linhas grossas para os violinos, quando ele tocar, que é essa Trenódia às Vítimas de Hiroshima. Trenódia o termo seria ode a um assunto triste, né? Penderecki viveu parte da infância dele durante a Segunda Guerra, né? Ele nasceu em 33, então ele era criança, adolescente, aí, quando estava rolando a Segunda Guerra Mundial. Teve alguns impactos, né? Não grandes impactos na família, mas teve, por exemplo, que mudar de apartamento para fornecer o apartamento dele para o Estado e isso. E aí ele compôs essa Trenódia às Vítimas de Hiroshima, em 1960, uma obra para 52 instrumentos, que a gente vai relembrar, né, como a gente já viu em sala de aula, a gente vai ver agora uma orquestra tocando aí os 2 primeiros minutos. Reparem quando eles filmam por trás a partitura dos músicos que está tocando. Tá? Então vamos ver já, podem clicar aí no vídeo, 2 minutos dessa aula. Para falar a verdade, tem as peças estranhas aí, tipo, isso não é nem perto do que a gente vai ver ainda mais pra frente aí, tá? Mas essa daí, quando eu ouvi ela inteira, eu achei sensacional, assim, cara, eu gostei mesmo dessa Trenódia aí. Que ele ainda parece como música, né? Ele pelo menos usa instrumento de verdade aí, o Penderecki. E a percussão no violino e tal, é muito boa pelo que a música quer passar, né? Uma ode a um assunto triste, né? Tá fazendo essa Trenódia vítimas do ataque de Hiroshima. Então, você pega isso, primeiro som que faz essa dissonância absurda eu pessoalmente eu achei essa peça aí sensacional. Não sei se é porque eu já tinha ouvido outras aí que vocês vão ver que essa daí parece até de boa, parece um Mozart. Bom, é isso, né? Da Trenódia. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aí. Então, exato, né? Existem muitos experimentos, mas essa ele foi no cerne. E aí eu cotei uma expressão que ele dizia, né? Só estou interessado em um som libertador da tradição, libertado, tradicional, tal, que tem a ver com as notações gráficas de partitura dele. Lembra que eu falei para reparar, quando filma por trás dos músicos como é que era? Não tinha nota ou comum, era um monte de linha falando onde é que ele tinha que tocar, que som que ele tinha que fazer no violino. Tá? Então ele não se prendeu nem à partitura convencional e ele fugiu também um pouco em alguns casos, ele usava playback também, gravava, né, eles aproveitavam a tecnologia da época
Gravava uma linha, soltava o playback, tocava em cima, então ele fazia muito isso. O que causou aí uma certa reviravolta, assim, na época, nos músicos da época, principalmente, olha só o paradoxo aí, podemos assim dizer, a ironia, entre estudantes de música. Houve uma revolta dos estudantes de música, assim, que não estavam curtindo o que o Penderecki andava fazendo, assim, justo entre os mais jovens. Os mais velhos, assim, até estavam aceitando. Então, aconteceu isso, mas o Penderecki, a fama dele foi se espalhando, assim, e a obra foi bem apreciada. Compôs obras similares, né, e também fez trabalhos para teatro e obras sacras. Que tem a ver, né, vai ao encontro daquilo que o Copland dizia, né, de aproximar da cultura popular. Então, também essa questão de teatro. E obra sacra, isso me chamou a atenção, né? Eu falei, obra sacra, tinha que trazer, né? Porque foi uma característica dele, ele era, né, religioso, o Penderecki, e uma obra sacra no século XX. Como será que foi? Vamos ver. Aí, ó, Paixão de São Lucas. É uma parte, né, dessa Paixão de São Lucas que ele escreveu, esse Unus Altem. Pelo pouco que eu vi, significa de um altar, né, em latim. Então, 2 minutos é só uma parte, né, da obra. Vamos ver esse videozinho inteiro aí, para ver que é uma obra religiosa de Penderecki. Ele entrou meio de sola, né, com vocal bem separado, os violinos bem dissonantes também, mas depois segurou e foi seguindo de uma forma mais comum, né? E essa obra como um todo, ela tem muito disso, muitos estilos diferentes. Então tem as inversões dele, tem serialismo e tem elementos até do barroco. Tem inspiração em Bach, por exemplo. Então essa Paixão de São Lucas inteira tem vários estilos aí, ele misturou bastante. Tá? Bom, então continuando, a partir dos anos 70 ele mudou um pouco de estilo, ele fez o caminho contrário do Copland. Ele começou a ser um pouco mais tradicional do que experimental, a partir, né, dos anos 70. Claro, não deixou característica dele, mas ele alegava que o estilo experimental já tinha dado o que tinha, não estava levando mais a lugar algum. Então ele se sentia melhor voltando um pouquinho para fazer. Era uma época que tinha muitos críticos também da época que falavam que esses experimentos tinham efeito sem causa, né? Então já não estava começando, segundo ele, né, a ser tão experimental, não estava acrescentando nada, então ele voltou um pouquinho. Agora aqui a gente vai ver mais algumas peças aí do Penderecki para entender um pouquinho mais, umas mais novas, outras nem tanto. Acho que a gente pode ver essas duas aqui juntas, o Concerto para Trompa e o Requiem polonês, tá? O Concerto para Trompa ele é mais recente, de 2008, tá? 40, então dá para a gente conhecer como é o Penderecki mais moderno, né, mais contemporâneo nosso. O Requiem polonês, ele foi, essa parte que a gente vai ver no vídeo, Lacrimosa, foi uma encomenda, né, para uma revelação de uma estátua em homenagem a mortos, no protesto anti-governo lá na Polônia. E aí ele respondeu, né, com a Lacrimosa, e que vem a fazer parte do famoso Requiem polonês também, bem famoso, associado a Penderecki, que até foi mencionado na aula pelo Renan também, que eu me lembro. Vamos ver os dois, tá? Podem ver na sequência. Então, Concerto para Trompa e essa parte do Requiem polonês. Depois volta para mim que eu quero comentar os outros dois vídeos. Vamos lá. E aí, agora, esses próximos dois vídeos aí, foi um outro uso, na verdade, bastante da obra de Penderecki, que foi em filmes, trilha sonora. Do que eu pesquisei, o Penderecki ele não compunha especificamente músicas para filme, porém várias de suas músicas foram usadas em filmes, especialmente de terror, suspense e tal. Aqui, vou citar dois, né, os mais famosos que usaram obras de Penderecki, que é O Exorcista e O Iluminado. Tá? E eles usaram trechos dessas obras aqui, ó. Por exemplo, essa primeira, Os Diabos de Lodin,
é uma ópera que o Penderecki escreveu baseado no conto, né, no que se conta dos eventos do século XVII na cidade de Loudun, na França, que supostamente houve uma possessão demoníaca que não posso dizer, grupal, em comunidade. Assim. Então, várias freiras ursurinas, né, teriam sido, né, possuídas, e um dos padres, chamado Grandier, foi acusado de conspirar com o demônio para possuir essas freiras, e posteriormente esse padre foi queimado na estaca lá. Há uma outra história, conta-se que esse padre tinha, na verdade, uma divergência política lá, por estar meio que conspirando contra um cardeal bem influente, e por isso que ele acabou sendo morto, né? Conta a história que, mesmo depois da morte do padre, as possessões continuaram, mas a ópera, escrita por Penderecki, termina antes disso, porque o personagem central dessa ópera é o padre, né? Então essa foi uma obra, trechos dessa ópera foram usados, né, no filme O Exorcista, porém eu não achei qual trecho exatamente que foi usado, aonde, assim, não cheguei nesse ponto, mas eu achei uma obra bem legal para trazer aqui, por ser uma ópera, né? É um estilo diferenciado que a gente viu do Penderecki até agora, então eu separei esses quase 2 minutinhos do final dessa ópera aí para a gente ouvir. Pode ouvir ela, aí depois volta aqui que eu vou comentar o último vídeo, tá? Vamos lá. Agora, a última obra esse vídeo é um pouquinho diferente, que é um trecho do filme O Iluminado. Há uma sequência de cena, na verdade, que usa 2 obras do Penderecki, Polimorfia e O Trênsito. Essa polimorfia é mais famosa, inclusive ela também é usada no Exorcista em vários outros lugares, que é uma obra bem experimental também. E eu acabei, essa cena aí, eu acabei achando o vídeo com essa trilha sonora em português. Então tá a cena do filme em inglês, mas não tem importância, porque mais vai prestar atenção na trilha sonora. Então tem esse trecho aí desse vídeo, que é uma cena em que o personagem principal aí, o Jack, meio que se revela perigoso, assim, né? Então, não sei se todo mundo já assistiu o filme, mas a partir de um momento da história ele começa a perder a cabeça, e até então estava só estranho. A partir desse momento aí, a esposa dele começa a perceber que está correndo perigo de vida e tudo mais. Então, é legal que é uma cena que vai transformando, vai revelando que ele é um perigo, assim, né? E eles colocaram o Penderecki de fundo aí. No final desse trecho vocês vão ver, ele começa a falar, não vou te machucar, eu só vou esmagar o seu cérebro, né? A última coisa que ele fala. Se precisar, aumenta um pouquinho o volume, foca mais na trilha sonora, né? Tá ali, como eu disse, está falado em inglês mesmo, mas o importante é perceber a trilha e o contexto que ela tá. Podemos ver, então, o vídeo aí. Mas, assim, eu já tinha visto esse filme já há um tempo. Eu lembro dessa cena, uma das cenas mais famosas, né? E ela dá uma tensão, né? Agora que vai subindo, com ela com o porrete na mão, ele vai ameaçando, ele vai ficando loucão. E até então, quando eu vi antes, assim, é uma cena que traz uma tensão, mas você acha que né, só pelo que está acontecendo, mas aí agora que você repara na trilha sonora, é algo que também te ajuda a tensionar bastante, né? E vai crescendo, assim, conforme eles vão subindo a escada, é bem bacana. Então vamos lá. Para a finalização aqui do Penderecki. Um pouquinho mais sobre a vida pessoal dele. Ele foi casado, teve 3 filhos, tinha o hobby de jardineiro. Devido à fama, ele foi encomendado para ele algumas obras notórias, né, como uma peça em comemoração aos 25 anos das Nações Unidas, uma peça chamada Cosmogonia, que foi em homenagem à corrida espacial, né, aos avanços espaciais soviéticos, no caso.
Esse estilo inicial dele mais experimental é o que se chamava na época de avant-garde, que é uma oposição à vanguarda, ou seja, vamos para frente, vamos ver até o que dá para ir, vamos experimentar, deixa assim, nada ortodoxo, inovação. Geralmente não aceito inicialmente, mas é isso aí que a gente andou vendo também, né? Vai até onde dá. Aí depois, né, como eu disse, ele acabou ficando mais maleável. Recebeu mais de 50 prêmios e honrarias, um Grammy de melhor música coral, com concerto para cello número 2. E, bom, o que eu tinha para Penderecki é basicamente isso. Para as considerações finais, antes disso, alguém quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida aí sobre o Penderecki? Não, as considerações finais sobre o Penderecki. Várias composições dele, as partes mais experimentais, ele usa bastante cluster, né? Então ele é bem conhecido por essa técnica de usar notas juntas, harmonizar notas bem próximas entre si, para dar aquele efeito bem dissonante, né? A dissonância, eles gostavam de trabalhar em cima dos instrumentos de corda, mais violino. Pode ser porque violino era o instrumento de formação dele, né? Mas é onde destaca bem na obra do Penderecki. E mesmo na fase experimental, suas obras ainda tinham uma ponte de ligação com o modelo de música convencional. O que eu quero dizer com isso é que ainda parece música. Se você não está concordando muito com essa afirmação, então espera o próximo compositor, que aí vocês vão entender melhor o que eu quero te dizer com isso, tá? Então é dissonante, mas ainda tem uma estrutura da música como a gente conhece e tudo mais, tá? Então, Penderecki é isso. Podemos então para o terceiro e último compositor da noite, que é o Karl-Heinz Stockhausen.